No coração do Antigo Testamento, o ritual dos sacrifícios diários com o sangue de touros e bodes carregava um significado profundo e sombrio. Aos olhos modernos, muitos enxergam tais práticas como cruéis e desumanas, mas sua verdadeira função era pedagógica, espiritual e profética. O sistema sacrificial nunca teve a intenção de oferecer salvação em si mesmo. Pelo contrário, era uma sombra, uma representação vívida do que viria a ser a maior demonstração de amor e justiça, a morte do Filho de Deus em nosso lugar. Em Hebreus capítulo 10, versículos 3 a 10, aprendemos que esses sacrifícios, ao invés de removerem os pecados, os lembravam constantemente. Cada oferta, cada altar manchado de sangue, cada cordeiro imolado, era um eco do problema não resolvido do pecado humano, clamando por uma solução definitiva que apenas Cristo poderia trazer. A justiça de Deus exigia pagamento, mas sua misericórdia se ofereceu para pagar o preço. Por isso, os sacrifícios do Antigo Testamento eram como bilhetes para uma viagem prometida, mas ainda não iniciada. Era como ter em mãos o cartão de embarque da salvação, sem ainda ter acesso ao destino final. Os animais mortos em sacrifício representavam o Messias prometido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como declarou João capítulo 1, versículo 29. Eles eram tipos, símbolos proféticos que apontavam para o verdadeiro sacrifício, o antítipo, Jesus Cristo. Quando Cristo foi crucificado, o véu do templo que separava o homem da presença de Deus se rasgou de alto a baixo, como registrado em Marcos capítulo 15, versículo 38. Isso não foi apenas um fenômeno físico. Foi o anúncio divino de que o sistema antigo havia sido cumprido. O acesso direto ao Pai estava finalmente disponível por meio do sacrifício perfeito de Cristo, como também reforça Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 22. E esse sacrifício final revela o peso terrível do pecado. Nada menos que a vida do próprio Filho de Deus foi suficiente para purificar a humanidade. João capítulo 1, versículos 1 a 3 e versículo 14 nos lembra que aquele que estava com Deus e era Deus, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, se fez carne. Ele se tornou homem para morrer por nós. Se o preço do pecado é tão alto que somente a morte do Criador encarnado pôde quitá-lo, então não podemos tratar o pecado com leveza. A atitude do cristão diante do pecado deve ser de total repúdio, não apenas por sua consequência, mas porque ele custou a vida do inocente. O sangue dos touros e dos bodes não tinha poder em si mesmo, mas era um lembrete constante de que algo muito maior seria necessário. E foi. Cristo pagou o preço. E agora nossa vida deve ser um reflexo desse sacrifício, vivendo em santidade, temor e gratidão ao Deus que nos amou primeiro. Como está escrito em 1ª Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Isso deve transformar completamente nossa visão sobre o pecado e sobre a cruz.